Meu nome é Lúcia Teixeira e o objetivo deste vídeo é apresentar aos professores do ICOP a ferramenta Google Forms, que é um aplicativo integrante do Google Suite e do Google Classroom. Esse aplicativo nos permite criar formulários de pesquisa, formulários de avaliação, enfim, com uma variedade muito grande de aplicações. Vamos lá. Como é que a gente acessa? Como a gente acessa qualquer ferramenta do Google? Nós primeiro entramos, fazemos o login com o nosso e-mail, com @gmail, no nosso caso, @icope.edu. Vocês podem ir nós temos duas formas, dois atalhos. Temos o atalho superior direito, que é o jogo da velha aqui, que é o atalho dos aplicativos do Google, Google Apps, e temos também aqui, nesse canto esquerdo, um outro atalho, que também é um atalho de aplicativos. Bom, vamos acessar por aqui. Uma vez logados, nós acessamos o formulários. E o que nós podemos fazer? Bom, vamos lá, vou começar do zero para apresentar para vocês em linhas gerais, vou tentar ser o mais breve possível. Vamos iniciar um formulário em branco. Nós também podemos utilizar um modelo do Google, um modelo que nós já tenhamos desenvolvido, que aí seria um modelo duplicado. O que nós podemos fazer com relação à personalização? Bom, primeiramente, a gente vai dar um nome para este formulário. Vamos lá, formulário teste. Uma coisa muito legal é que tudo, como a gente está trabalhando na nuvem, tudo que nós estamos fazendo, ele é gravado simultaneamente. Então, assim, eu esqueci de gravar, perdi e tal, esse perigo, esse risco não tem, isso não acontece aqui. Então, você abriu, criou, ele é salvo automaticamente. Beleza. O que nós podemos fazer para personalizar? Bom, nós temos aqui no canto direito superior uma paleta de cores, onde a gente pode escolher cores para o nosso tema. Nós temos duas possibilidades aqui, o cabeçalho ou a testeira e o corpo do formulário. Vocês podem observar que o cabeçalho tem um tom mais intenso, né? Uma cor mais fechada, com mais cinza, e o corpo do formulário, que é para a gente poder ler, né, o conteúdo do formulário, um tom mais claro. Então, vocês podem aqui, conforme desejarem, brincar com essas cores. Para cada tonalidade escura de cabeçalho, eu tenho 4 possibilidades de fundo. Então, eu poderia, por exemplo, marcar aqui esse vermelho, né? Vamos lá, mais escuro, e usar um tom mais claro. Posso também usar um tom mais escuro, e aí vocês podem fazer uma combinação. A utilidade disso é meramente estética? Não, essa estética ela contribui com a informação. Por quê? Quando eu tenho, por exemplo, a ideia de avaliar uma turma de longa duração ou média duração, onde eu tenho várias avaliações, várias abordagens ao mesmo público, é interessante eu enviar formulários, mesmo que sejam as mesmas questões referentes a diversas disciplinas, mas enviá-los com uma aparência diferenciada, porque quem recebe o arquivo e vê que é um arquivo igual ao arquivo que recebeu mês passado, né, no caso das turmas de especialização, pode achar que é o mesmo arquivo, é a mesma, eu já respondi isso aí. Então, personalizar e trocar as cores do formulário tem também essa finalidade. O que mais nós podemos fazer aqui em relação à personalização? Lembrando que essa personalização, eu tenho essas cores padrão aqui na paleta, mas eu posso abrir e você pode colocar qualquer uma cor hexadecimal. Existem na internet, a gente tem tabelas com essas cores, mais de 16 milhões de cores, então você pode, de fato, personalizar o seu cabeçalho. Estilo de fonte também a gente pode alterar, porém tem várias possibilidades, ainda bem, porque o que acontece, por mais que a gente queira mudar um pouquinho, né, vamos ser um pouquinho mais criativo, mas nós temos que pensar o seguinte, que para facilitar a leitura, para limpar essa leitura para o nosso
usuário final, o usuário que vai responder o formulário, esse básico aqui é uma das melhores fontes que tem. Então, por mais que a gente tenha aqui um divertido, um manuscrito, ele no resultado final não fica muito bom. Também podemos personalizar esse cabeçalho com uma imagem. A gente tem as imagens aqui que são oferecidas pelo próprio são padrão, né, do Google, e nós podemos aqui, tem por temas, né, vamos lá, trabalho e escola, vamos escolher uma imagem aqui, tá, vamos botar essa aqui, então a gente pode, ao selecionar, nós já vamos mudar a nossa imagem, né? E podemos também fazer o seguinte, a gente pode criar uma imagem, um formato JPG, selecionar, né, fazer upload de fotos do nosso computador, vocês vão buscar essa foto aqui no computador de vocês, pode ser uma imagem com uma logomarca, enfim, para ficar mais institucional, eu gosto, acho bem bacana também, e trazê-la para cá. Bom, com relação à personalização de temas, essas são as nossas possibilidades. Esse olhinho aqui nos permite visualizar o que nós estamos desenvolvendo. Então tá, eu estou criando um formulário, eu quero ver como é que o meu aluno, vou tratar assim daqui para frente, ou o meu participante da pesquisa, está visualizando esse formulário. E se eu tiver alguma dúvida, quiser alguma alteração, eu posso checar por aqui como é que esse formulário vai ser apresentado. É só fechar aqui. Também é uma ferramenta muito útil. Em configurações, nós podemos fazer algumas alterações. Que alterações seriam essas? Bom, nós temos 3 abas: geral, apresentação e testes. Sobre testes, eu não vou falar agora, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Testes é uma ferramenta assim que eu acho uma possibilidade incrível que eu penso para professores, porque eu posso aqui com esta aba de testes, eu posso criar provas, criar autotestes automatizados, onde nós podemos dar um feedback para o aluno se ele acerta ou se ele erra, e criar uma pontuação para essa prova. Então, assim, é uma ferramenta que nós já utilizamos no curso anterior de autodefesa digital, permite o professor ter uma fala junto a esse aluno no momento em que ele acerta, no momento que ele erra, uma questão que seja formulada num formulário online, né, um formulário digital. Então, o que nós podemos fazer na aba geral? Bom, na aba geral, a gente pode marcar algumas opções, como, por exemplo, coletar endereços de e-mail. Isso aqui é que personaliza o nosso material. Com essa coleta, a gente pode identificar quem respondeu ou se respondeu mais de uma vez. Então, isso aqui é imprescindível, fazer essa coleta. Recibo de respostas, eu, por exemplo, marco somente se a pessoa solicitar o recibo, certo? Porque nós vamos ficar mandando e-mail se a pessoa não tem interesse. Muitas vezes de receber um recibo, né? De que ela... o que é esse recibo? Você entregou o seu formulário, nós recebemos o formulário com sucesso, obrigado, é isso. É necessário fazer login? Então, aqui nós temos o seguinte... Quando nós utilizamos abordagens para pessoas que nós não sabemos se tem um domínio Gmail ou mesmo domínios, no caso, ICOP, nós não devemos marcar isso aqui, ok? Por quê? Porque só poderão responder esses formulários as pessoas que tiverem o domínio @ICOP ou qualquer outro domínio que esteja cadastrado como confiável. Então, isso acaba, muitas vezes não é que o domínio da pessoa não seja confiável, é confiável, mas como ele não está cadastrado, ela não vai conseguir remeter o formulário de volta para a gente. Então, isso não é uma opção, só se fosse feita uma pesquisa assim, somente para pessoas que têm o @ICOP. Limitar uma resposta. Isso aqui é bem interessante, porém, ao limitar uma resposta, ela também limita uma entrada. O que é isso? Os participantes, para que a gente possa ter este controle, este gatilho,
todo mundo tem que fazer login no Google. Então, só poderiam responder, e o Google só consegue estabelecer esse filtro para que as pessoas não fiquem repetindo, enviando formulários mais de uma, duas vezes, se esta pessoa fizer login no Google. Porém, existe uma forma da gente se defender disso aqui. Como a gente fez a coleta de e-mails, quando a gente joga o resultado dos formulários na planilha, a gente também consegue ver se alguém, por alguma razão, que achou que não mandou, se enganou, mandou duas vezes e deletar uma das respostas. Bom, os participantes podem também, que são opções que nós atribuímos, editar após o envio a resposta dele, ou ver gráficos de sumário e respostas de texto. Eu costumo deixar isso aqui sem marcar, tá? Mas se a pessoa que estiver enviando entender, eu quero que eles enviem, possam corrigir após e reenviar, a gente marca aqui. Ver gráficos isso aqui é interessante quando são pesquisas, né? Que as pessoas vão conhecer também a resposta dos outros. Aí você poderia marcar aqui, certo? Apresentação do formulário, a gente configura, por exemplo, a barra de progresso. A barra de progresso é uma barrinha que te informa, olha, você está na folha 1 de 3, ou na folha 1 de 10, né? É bem interessante, porque hoje em dia as pessoas sempre... Ninguém gosta muito de responder pesquisa. E é uma forma de eu conversar com o participante da pesquisa e falar para ele, olha, eu vou precisar de 5 minutos da sua colaboração, ou você vai levar 4 minutos, 3 minutos, e a gente vai mostrando para ele que realmente o formulário não é um testamento, é um formulário curto, e você apresenta para ele quantas páginas e em que momento, onde é que ele está nessa resposta, né, nessa conclusão. Temos também a possibilidade de embaraçar a ordem das perguntas, mas eu particularmente não utilizo isso aqui. Mostrar link para enviar outra resposta. Isso quando nós temos uma mesma pessoa podendo responder várias vezes ao mesmo questionamento. Mensagem de confirmação, a gente pode digitar aqui, sua resposta tem uma padrão, né? Mas a gente pode colocar sua resposta foi enviada com sucesso. Grata pela contribuição, né? Agradecemos sua contribuição. Tá? Ok, então, ao pedir o recibo, ou se o recibo for automático, na resposta desse recibo, essa vai ser a resposta padrão, ok? Muito bem, vamos salvar. E o teste, assim, só para apresentar para vocês, né, aqui, criar um teste e ao utilizar esta aba, eu mudo toda a proposta do meu formulário, que deixa de ser um formulário de pesquisa para se transformar num formulário de prova, de avaliação, ou como vocês queiram chamar. Seja lá essa avaliação diagnóstica, seja uma avaliação processual, pode ser até uma prova, uma avaliação somativa, enfim. Como o professor designar isso aqui, ou apenas uma autoavaliação para que o aluno possa, antes de uma prova, não sei, avaliar como é que ele está, como é que estão esses conhecimentos, ou uma avaliação, quando você poderia usar isso como uma avaliação diagnóstica. Ao iniciar um módulo, poderia rodar um teste de avaliação diagnóstica para os alunos, para eles entenderem ou se autoavaliarem o quanto eles conhecem daquele conteúdo. No final do módulo, ou no final da unidade, ou no final da disciplina, não sei, conforme o plano de aula, planejamento de curso professor, eles poderiam passar assim, poderia passar o mesmo teste, né, e comparar as duas respostas, né, lá no começo e lá no final, depois que ele fez todo o trabalho de curso e tal, como é que ficou o conhecimento e aprendizagem dele. Mas eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre esse link testes aqui, porque ele é muito bacana, acho que o nosso potencial está muito aqui. Tudo bem que o Google Forms é o meu preferido, o meu app preferido do Google, tirando
o Classroom, mas a gente usa bastante porque a gente pode usar desde uma ficha de inscrição para um determinado evento, né, totalmente online, digital. Isso pode ser exportado depois para outras plataformas ou utilizar como uma pesquisa, um formulário de avaliação de reação, um formulário de avaliação de aprendizagem. Bem bacana. Vamos salvar. O que nós temos ainda aqui, essa barrinha, ela nos permite, assim, fazer uma cópia do formulário. Isso é útil quando a gente vai utilizar o mesmo formulário para várias turmas ou vários públicos, né? Deletar o formulário, gerar um link preenchido automaticamente, que é isso. Eu posso, existem duas formas de mandar esse formulário. Uma que vocês vão ver lá, que é esse botão aqui de enviar, e a outra, eu posso, assim, gerar um link e mandar esse link em qualquer espaço digital, virtual. Posso mandar por WhatsApp, posso mandar por e-mail, posso mandar por SMS, enfim. Posso postar numa página na internet, num post de blog. É possível, assim, a gente enviar esse formulário para ser preenchido de várias formas. Posso imprimir, posso adicionar outras pessoas também para contribuir com o desenvolvimento do formulário. E aqui, assim, editores de scripts e complementos, quando eu preciso, existem alguns aplicativos que permitem que eu realize funções que não são funções nativas aqui do Google Forms, e que podem ser também úteis, né? Eu já utilizei até um complemento, por exemplo, precisava mandar uma mala direta por e-mail, isso tinha que ser uma coisa automatizada, onde o formulário era o formulário agregado. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa, se houver, mas é uma necessidade bem específica, bem particular, mas é algo possível também, né? E, enfim, e essa é uma coisa que a gente não vai também se aprofundar aqui, porque não é o nosso foco. Então, vamos voltar lá para o nosso formulário. O nosso formulário, assim, em linhas gerais, quais são as barras que nós temos aqui? O que nós podemos fazer nesse formulário? Eu gosto muito desse sinalzinho de igual aqui, que esse sinal de igual ele me permite o quê? Criar sessões no meu formulário. O que são essas sessões? São páginas. E por que elas são importantes? Porque elas organizam esse conteúdo. Porque vamos lá pensar, muitas vezes o nosso aluno, né, está respondendo esse formulário por e-mail. Se for uma coisa muito longa, densa, cansativa, e ele não vai nem conseguir ver a barrinha de progresso, porque o que vai definir quantas páginas ou quantas links quantas páginas ele vai ter para preencher essa barrinha aqui de adicionar sessão, né? E que me permite que ele visualize, eu estou respondendo formulário de 3 páginas, de 2 páginas, de 4 páginas, ou sei lá, de uma sessão só. Como a gente cria isso? Bom, a abertura do formulário é o nome do formulário. Aí, o que nós temos aqui de possibilidades? Uma descrição, o endereço de e-mail, que a gente configurou lá, que é obrigatório. Toda vez que aparecer esse asterístico em vermelho, significa que essa é uma informação obrigatória, tá? Ou seja, se ele não preencher um endereço de e-mail válido, ele vai parar aqui e não vai sair do lugar. Ok? Aqui, veja só, eu não sei se vocês conseguem ver, aqui eu tenho um item, aqui eu tenho outro, certo? Isso aqui, ó, é móvel para mim. Aqui eu já entro com uma pergunta. O que nós podemos fazer aqui, por exemplo, para vocês conseguirem enxergar isso melhor? Vamos criar uma sessão, ó, tá vendo? Sessão 2 de 2, essa é a página 2 de 2. Dentro dessa seção aqui, ó, do formulário teste, eu tenho o nome do formulário e tenho a abertura de boas-vindas, que é o pedido de contribuição, de apoio. A gente faz uma breve descrição do que se trata esse formulário. E o endereço de e-mail, é só isso que a gente coloca na primeira página, na página de abertura. Podemos inserir também, se for contextualizado com a nossa proposta, um vídeo ou uma imagem. Que imagem é essa que eu costumo colocar? Logomarca, tá? E vem a logomarca bem aqui. A gente vem aqui, insere a imagem, buscamos a imagem, posso buscar no Google Drive, no álbum, numa URL, posso tirar uma foto e mandar, ou posso pegar uma foto do meu arquivo local, do meu
computador, do meu notebook ou do meu celular, se for. Essa foto vai entrar aqui. Se fosse um vídeo do mesmo procedimento, vou buscar no YouTube, claro, né? Todos eles estão... Ou se eu tiver... Claro, assim, tudo bem, aqui é a primeira opção, mas eu também posso buscar em outros sites, em outros links, esse vídeo, desde que eu tenha o endereço da web, a URL do vídeo, tá? Incluir, o vídeo vai rodar aqui. O que acontece? Quando esse participante abrir o formulário, ele vai ter o vídeo ali para ele assistir. E a partir daquele vídeo, né, quando couber, ele vai dali sensibilizar suas respostas, tá? Isso seria utilizado dessa forma. A gente pode também acrescentar mais textos, né, ou subtítulos aqui, podemos excluir, duplicar, e a nossa barra principal, que seria essa barra aqui, adicionar perguntas, porque quando a gente adiciona perguntas, a gente tem a possibilidade de fazer perguntas de várias formas. De que formas seriam essas? Bom, vamos lá. Vamos criar uma sessão aqui, eu tinha até separado para a gente tentar ser o mais breve possível. Ctrl V. Tá, programa de desenvolvimento da disciplina. Eu posso ou não dar uma descrição. Pergunta, tá? Vamos lá tentar fazer uma pergunta aqui. Espera aí. Quanto... Ctrl V. Programa da disciplina de bibliografia. Vamos supor que eu esteja questionando isso. Essa é a minha pergunta para o aluno. Deste bloco aqui, de que forma eu posso configurar? Eu tenho algumas possibilidades que aparecem aqui. Eu posso dar uma resposta curta, certo? Aí eu teria que até mudar isso aqui. Como você entendeu o programa de disciplina bibliografia? E ele poderia colocar aqui, entendi de forma adequada, não sei. O que é uma resposta curta? Ele tem um limite de caracteres, que geralmente cabem numa linha. Se eu possibilitar um parágrafo, é uma resposta mais longa. Então, esse número também tem um limite de caracteres, mas é um limite muito maior. Então, dependendo da pergunta, eu tenho uma estrutura de resposta. Múltipla escolha. Múltipla escolha, isso aqui é ótimo para a prova. Lembrando sempre o seguinte, que múltipla escolha nem deveria ser esse nome, né? Deveria ser única escolha, porque a opção de múltipla escolha, e aí eu vou digitar os itens aqui. Programa da disciplina, vamos botar assim, adequado. Aí aqui vamos colocar lá, inadequado. O que acontece? Vamos ver como é que o nosso usuário vai ver isso. Aqui, ó, a folha, certo? Aí ele vai ver aqui a próxima, é obrigatório, né? Então vamos botar lá. corp.edu.br. Ok, só basta se digitar o e-mail. Aí vem lá, programa de desenvolvimento da disciplina, adequado e inadequado. Vamos lá. Eu só consigo marcar uma. Então, a múltipla escolha tem esse nome múltiplo, eu sempre me confundo, vou sair daqui. Mas quando vocês optarem pelas respostas, pelo formato de múltipla escolha, esse aluno ele vai poder apenas escolher uma das respostas das opções que forem oferecidas. Quando a gente coloca uma caixa de seleção, não. A caixa de seleção me permite marcar uma ou duas respostas corretas, certo? A lista suspensa, o que ela vai me mostrar? Vamos lá ver. Eu tenho a opção de escolher somente uma resposta, com formato diferenciado. Eu apresento uma lista. Coordenação, vamos de novo aqui, @corp.edu.br. Ele simula, tá? Você tem que simular para ver se está certinho. Olha lá, programa da disciplina. Adequado e inadequado. Eu posso
apenas escolher um. Na realidade, é uma apresentação similar à apresentação do múltipla escolha, só tem uma resposta, porém, ele me dá uma lista de opções ao invés de me dar os itens de opções, né? Também é uma forma bacana de fazer, de elaborar as questões. Uma outra possibilidade é que eu posso fazer uma pergunta em que a resposta seja um arquivo, em que esse aluno, né, vamos tratar aqui como aluno, a gente pode enviar esse formulário para vários públicos, mas vamos lá que seja um aluno, ele pode responder para a gente através de permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive, certo? Então, eu posso fazer uma pergunta em que a resposta seja, deixa eu cancelar aqui, em que a resposta seja um arquivo, esteja me devolvendo um arquivo como resposta. Outra possibilidade que a gente tem, que a gente usa muito, são as escalas lineares. Isso aqui a gente usa demais. Programa disciplina, que é aquela escala Likert, onde eu tenho uma graduação, que geralmente a gente aqui está de 1 a 5, é o padrão, mas você pode usar de 1 a 10 também, e aí a gente coloca entre 1 muito insatisfeito, por exemplo. For no quadrante de satisfação, e muito satisfeito. Muito satisfeito, beleza. E dentro disso aqui, como é que ele vai aparecer lá pra gente? Gente, eu vou botar aqui uma coisa, porque senão toda hora... Deixa eu ver aqui. Vou tirar isso aqui só para ficar mais fácil para a gente abrir. Senão toda vez eu tenho que digitar um e-mail, né? Porque eu mesmo disse que é uma informação obrigatória. E aqui a gente faz um teste. Aqui, olha, como é que aparece essa escala? Quanto ao programa da disciplina biografia, aí a pessoa vai responder aqui, ó. Aqui, vamos lá. Não está mais coletando e-mail, né? Vai responder. Eu estou aqui, muito satisfeito. Ao final, depois de responder tudo, é que aqui a gente só tem essa questão. Aí ele vai enviar, vai devolver para nós. E aí vai perguntar se ele quer receber o recibo ou não, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente ainda tem mais 2 itens para a gente comentar. Tá. A grade de múltipla escolha e a grade de caixa de seleção. Uma são os 9 quadradinhos perdão. É um quadradinho com 9 círculos e o outro é um quadradinho com 9 quadradinhos. Qual é a diferença da múltipla para a caixa de seleção? A múltipla escolha, eu tenho apenas uma opção para escolher, que é a única escolha. E a caixa de seleção, eu dou opção para que esse respondente, ele possa fazer 2 escolhas, 3 escolhas, enfim, até todas as escolhas. Como é que isso aqui apareceria? Vamos ver isso aqui. Eu tenho o cruzamento de linhas com colunas, por exemplo. Eu estou falando da disciplina, vamos lá, quanto à bibliografia, por exemplo. Vamos lá, quanto à bibliografia. Vamos inventar aqui, quanto à bibliografia. Aí a gente pode botar assim, variedade de tipos, de autores, contextualização da obra. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, sei lá, atende pouco. Aqui, atende. Aí aqui a gente coloca lá, atende muito. Estou inventando, tá? Estou inventando. Vamos lá. Próximo. Olha só como é que ele aparece. A gente pode fazer um cruzamento entre itens de linha e itens de coluna de uma vez só. Ao invés de eu perguntar
fazer uma pergunta para, por exemplo, programa de desenvolvimento da disciplina. Então, quanto à disciplina, e colocar apenas só a escala para responder, e aí eu pego uma outra pergunta e faço um outro item, outra pergunta, outro item, eu posso, se está ligado à mesma pergunta, eu colocar as variáveis desse mesmo item dentro deste tema e especificar qual é a minha satisfação se a pergunta for relacionada à satisfação, né? Pode ser quanto à probabilidade, quanto à importância, a satisfação é uma que a gente questiona, pergunta muito, enfim, com relação à concordância, conforme o grau que você atribuir na sua tabela. Certo? Ok. Então, essa é a mesma dinâmica tanto da grade de múltipla escolha para a caixa de seleção. Qual é essa diferença aí que a múltipla é só uma? A caixa de seleção eu posso escolher várias. Eu posso também fazer uma pergunta em que a resposta seja uma data, certo? Principalmente quando estou perguntando data de nascimento e tal, enfim, pode ter essa utilidade. E também eu posso atribuir um horário como resposta e já vem formatado aqui. Se você faz uma pergunta, sei lá, qual o melhor horário de saída na sua opinião? E aí as pessoas vão responder formatadinho. Isso aqui é muito útil a partir do momento em que a gente vai jogar lá numa planilha e vamos depois tabular, enfim, trabalhar com esses dados. Se a gente tem dados que não estão dentro de um padrão, né, de um formato, fica muito complicado para tabular e fazer as contagens posteriormente. O que mais eu posso fazer com cada uma dessas perguntas? Porque toda vez que eu lanço uma pergunta, eu tenho todas essas possibilidades como respostas, que me atendem assim na sua totalidade. O que mais a gente pode fazer? Podemos duplicar a própria pergunta ou o próprio formato de pergunta. Isso é muito útil, principalmente quando a gente tem essas escalas, para a gente não ficar toda hora digitando a graduação da escala e tal. Posso também, não é isso que eu quero, excluir, né? E tornar esta pergunta obrigatória ou não obrigatória, tá? Se a pessoa não quiser responder ou for um formulário em que algumas questões atendem a um determinado grupo de perfil de pessoas e as outras não. Então, se eu tenho essa possibilidade dupla dentro de uma abordagem de pesquisa, eu posso usar esse recurso aqui de manter uma pergunta obrigatória para todos, ou quem não atende esse requisito pode passar sem responder, tá? Aqui eu posso estabelecer nessa pergunta uma descrição, né? Ou posso também fazer o seguinte, eu posso direcionar o meu público para uma outra sessão de acordo com o que ele responde. Porque eu posso ter uma pergunta que ele responda sim ou não. Se ele responder sim, ele continua para a próxima página. Se ele responder não, não cabe ele atender a resposta da página 2, 3, 4, eu jogo ele lá para frente. Também é bem bacana. E posso pegar e ordenar as perguntas aleatoriamente, que é um recurso que eu particularmente quase não uso, porque, enfim, quando eu crio um formulário, eu já ordeno ele, enumero e tal, e isso aqui para mim não tem muita finalidade. Bom, gente, aí depois que vocês criam, depois que a gente faz os testes, certo? Nós podemos fazer o quê? Enviar. Vocês viram aqui que a gente está criando as perguntas, mas quando a gente vem em respostas, eu vou depois mostrar um outro lá para vocês, a gente tem esse formulário está aceitando respostas, a gente tem as respostas de todas as pessoas para quem a gente mandou, e temos também as pessoas que ainda não mandaram, que a gente pode fazer outras abordagens e convidar novamente, certo? Esse item aqui, esse é um outro recurso do Google, que é o App Planilha, onde a gente vai transferir essas respostas todas para uma planilha, ou para uma planilha existente, ou para uma nova planilha. E a gente cria essa planilha aqui e ela fica lá, junto com o nosso formulário. A partir do momento em que ele vai sendo recheado de respostas, essa planilha também vai crescendo junto com esse formulário, tá? Depois dessas respostas, a gente pode
pedir para que cada resposta nova a gente receba uma notificação por e-mail, a gente pode fazer download em arquivos CSV, enfim, a gente pode também limpar todas as respostas e usar o mesmo formulário, se for o caso, podemos fazer algumas coisas. Como a gente envia, então, esse formulário para o nosso aluno? A gente pode... Aqui tem mais opção de coletar os endereços de e-mail que eu havia tirado. A gente pode digitar, depois que a gente tem, por exemplo, mail listing cadastrado lá no contatos do Google, a gente pode buscar esses grupos aqui, certo? Aqui é o nome do meu formulário, uma mensagem que eu posso qualificar ela melhor aqui, posso anexar o formulário no e-mail ou não, tá? Aqui também eu posso adicionar colaboradores, mas nesse ponto aqui não é muito necessário. Posso também fazer o seguinte, posso pegar um URL curto, copiar esse endereço e enviar por WhatsApp, ou enviar por e-mail, se eu prefiro trabalhar numa outra base, certo? E posso também incorporar esse formulário num site, por exemplo, num blog. Vamos supor, vocês façam um artigo e quer incorporar o formulário no artigo. Também é possível. Então, existem essas 3 formas de remeter o formulário. Ele salva no Google Drive, tá? Numa pasta do Google Drive. Se eu quero que este meu formulário, a gente pode abrir aqui. Se eu quero que este meu formulário, independente de quem eu coloquei para contribuir, esteja disponível para um site, para o blog, para a pasta de equipes, que é aquela pasta que todos nós, que equivale a uma pasta de rede, porque aqui é a mesma coisa, se você cria um arquivo no seu computador, só você tem acesso. Se você coloca esse arquivo na rede, todas as pessoas que acessam a rede têm esse acesso. Aqui nós temos essa mesma condição dentro do meu Drive. Se eu crio na minha conta um formulário e deixo ele lá na minha conta, somente o meu login tem acesso. Como eu posso compartilhar isso? De 2 formas. Uma é convidando as pessoas que me interessam para compartilhar, ou então colocando no Drive de equipe. Esse Drive de equipe, vou mostrar para você aqui. Olha, eu tenho aqui o meu Drive, esse aqui é o meu Google Drive, no meu login, coordenação@ecope.edu. Eu tenho o meu Drive, que esse aqui só eu enxergo e as pessoas com quem eu compartilhei essas pastas. E tem os drives de equipe. Os drives de equipe, se você salva um arquivo dentro do drive de equipe, todos os membros da equipe, por exemplo, copia avaliações, né, que foi perguntado há um tempo atrás, têm acesso ao que está aqui. É como se eu tivesse salvo, vamos supor, fazendo uma analogia, na rede da instituição. Ok? Bom, gente, o vídeo já está bem longo. Essa é a minha abordagem para falar do Google Forms. Eu vou depois gravar um outro vídeo para falar do Forms para aplicação de testes. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Muito obrigado.